Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. A gente está chegando agora ao final do nosso segundo módulo. Todos os nossos módulos têm 8 aulas, o que significa que você vai ter uma playlist desse segundo módulo aqui, tratando de Pentateuco, o que significa que a partir da semana que vem a gente tem um assunto diferente, a gente vai para os evangelhos, e o que significa também que a gente teve um módulo antes desse aqui tratando da Bíblia como um todo. Você pode acessar a playlist do módulo 1, a playlist agora do módulo 2, assistir esses módulos para estar mais bem preparado para estudar o texto bíblico, conhecendo o texto bíblico melhor. Hoje a gente encerra o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com o livro de Deuteronômio. Eu gostaria de fazer isso, mas não sem antes a gente orar junto. Então, se você puder me acompanhar em oração. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos pela tua escritura, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque perfeita é a tua bondade, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e porque o Senhor nos dá ferramentas para que possamos compreender a tua revelação escrita no texto bíblico. O que a gente quer nessa aula é entender melhor esse texto e que o Senhor nos acompanhe nesse trabalho. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar os trabalhos aqui da Escola Bíblica da Vila na internet, no YouTube, é algo que você pode fazer. Você pode acompanhar os trabalhos da Escola Bíblica da Vila por meio aqui do nosso canal no YouTube, é algo que você pode fazer se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e de igual modo você vai receber as notificações dos nossos cultos e da Cozinha da Mensagem. Já deu uma olhada no trabalho que a gente tem feito ali na Cozinha da Mensagem? O que é ali? O que a gente tem feito ali na Cozinha da Mensagem? A gente discute na equipe pastoral aquilo que vai ser pregado no domingo. Então, depois que você assistir uma pregação, assistir o culto aqui na internet ou presencialmente aqui na Cardeal Arco Verde, se você está em São Paulo, venha para os cultos da Comunidade da Vila. Nós temos cultos às 9h30 da manhã e às 11 da manhã, então venha. Assistir o culto, você pode ver algo um pouco mais profundo a respeito daquele tema na nossa Cozinha da Mensagem. Você pode cavar um pouco mais fundo, se você quiser. Para isso, esteja inscrito aqui no canal da Comunidade da Vila. E hoje a gente vai falar agora de Deuteronômio. Para quem acompanhou as aulas do módulo 2, já sabe o que eu vou fazer agora, né? Vou falar a respeito do nome do nosso livro, Deuteronômio. Esse nome é um nome grego, da Septuaginta. Deutero, outro. Nômio vem de nomos, é a outra lei, ou a outra regra, ou a segunda regra, tá? Ou a repetição da regra. Então você vai ter ali um conjunto de regras, principalmente concentrado entre o livro de Êxodo e o livro de Números, abrangendo todo o livro de Levítico. E agora nós temos o livro de Deuteronômio fazendo uma segunda regra, uma segunda lei, uma segunda instrução. O nome que a gente tem para esse livro no hebraico me parece um pouco mais interessante. Esse livro na Bíblia hebraica leva o nome de Devarim. Essas são as palavras. E as palavras aqui têm um peso muito importante, essa expressão, essas são as palavras, porque essa expressão é a expressão que está no cabeçalho dos 10 mandamentos. E agora essa expressão ocupa o cabeçalho de todo um conjunto extenso da lei mosaica, descrito com maiores detalhes no livro de Deuteronômio. São instruções mais detalhadas, que não são exaustivas, mas são bastante abrangentes, que tornam o trabalho de quem tem que interpretar a lei, por um lado, um pouco mais simples, porque você vai ter um corpo legal maior para poder legislar, para poder julgar, maior do que seria apenas se a gente estivesse tratando do livro de Levítico. Então você tem um número maior de leis. Isso significa que quando as situações específicas acontecerem,
e o julgamento tiver que acontecer, você tem um conjunto maior de referências para poder aplicar a lei. Por outro lado, você vai ter um trabalho mais complexo, porque você vai ter um trabalho mais difícil de sumarizar essas leis e um trabalho mais difícil de lidar com um conjunto tão grande de orientações legais. Ainda assim, não é um conjunto exaustivo, é um conjunto que ainda dá aos juízes e posteriormente aos reis a possibilidade de interpretar aí, claro, mais tarde no desenvolvimento do judaísmo do Segundo Templo, quando a gente chega no período de Jesus, você tem uma possibilidade grande de interpretação dessas leis, e é na interpretação dessas leis que se engajam Jesus e os seus interlocutores em boa parte do Novo Testamento, em boa parte dos evangelhos, quando eles lidam com entre si, né, com diferentes grupos, herodianos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos eles estão ali num exercício de tentativa de interpretação da Torá, da instrução dos 5 primeiros livros de Moisés, tá? Então, a gente está falando basicamente disso, a gente está falando basicamente de um conjunto de leis. Vale notar que o livro de Deuteronômio é um conjunto de leis que tem menos narrativa do que o que está previamente descrito na lei de Moisés. Quando a gente olha para a lei de Moisés, os 4 primeiros livros, a gente tem um conjunto importante de narrativas que ilustram a lei. Aqui em Deuteronômio, não. Aqui em Deuteronômio a narrativa ela é mais escassa, ela aparece, ela acontece, ela dá uma espécie de contextualização a respeito de Moisés, do finalzinho da vida de Moisés, da transição, inclusive, da liderança mosaica para a liderança de Josué. Mas, essencialmente, o que você vai ter lá é conjunto de leis atrás de conjunto de leis, no lugar de conjunto de leis, intervalado por conjunto de narrativas, e entra um conjunto de leis de novo, e aí mais narrativa. Não, aqui não. Aqui o que a gente vai enxergar é lei atrás de lei, atrás de lei, atrás de lei. O que nos leva a, dentro de um olhar panorâmico para o livro de Deuteronômio, tentar enxergar pelo menos quais são os principais temas. Então, um dos principais temas é, de longe, o livro da Torá, mais preocupado em afirmar a adoração única e exclusiva a Yahweh. Claro que isso ocorre nos outros livros da Torá, mas se você quer um livro monoteísta e monólatra, é o livro de Deuteronômio que você está buscando. Tá? Se você quer um livro que ele é muito preocupado com a adoração exclusiva a Yahweh, você está olhando para o livro de Deuteronômio, esse é o principal. É ali onde isso vai ficar mais explícito, mais pronunciado, mais repetitivo, inclusive. Mas a gente tem o primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Verdade, primeiro mandamento lá em Êxodo. O livro de Deuteronômio repete os 10 mandamentos, inclusive, tá? Então, aqui a gente tem um dos temas centrais, é a manutenção de um Deus que é um. Então, esse é um ponto central. Um segundo ponto importante é o propósito dessa lei, que está no capítulo 4 de Deuteronômio. Eu recomendo a leitura do capítulo 4 de Deuteronômio. Ali a gente entende por que a lei está sendo entregue. Por que a lei está sendo entregue de acordo com o capítulo 4 de Deuteronômio? Porque à medida que o povo se coloca no meio de outros povos, ele pode ser um ponto referencial. A gente já falou disso algumas vezes aqui nas aulas e a gente não pode passar em branco quando a gente chega no texto central que lida com isso, tá? Que está aqui em Deuteronômio. Por que o povo recebe a lei? Porque à medida que o povo cumprir essa lei, ele será observado pelas nações, e quando as nações virem o cumprimento dessa lei, elas ficarão surpresas, admiradas com a sabedoria do povo e com a proximidade do Deus desse povo. Que povo é esse que tem leis
tão perspicazes, tão inteligentes, tão positivas, tão boas. Afinal de contas, que povo é esse? É um povo que só pode ser o povo do Deus verdadeiro. Então você tem, primeiro, a afirmação da existência de um só Deus, que é o único Deus verdadeiro. Segundo, como que a gente observa que esse Deus é o Deus verdadeiro? Por meio do cumprimento da lei que esse Deus entrega. Essa é uma espécie de evidência apologética diante dos outros povos de que esse Deus é o Deus para valer. Que comunidade é essa que vive de acordo com essas regras? Que coisa extraordinária é essa que está acontecendo? É esse povo do Deus verdadeiro. Por isso eles têm um Deus tão próximo, por isso eles têm um Deus... por isso eles chegam à conclusão, os outros povos, de que Israel tem um Deus tão próximo, por isso eles chegam à conclusão de que esse Deus é verdadeiro. Então, monoteísmo e o propósito da lei. O propósito da lei é à medida que vocês cumprirem, as outras nações verão e ficarão de queixo caído. Essa é a ideia. Terceiro ponto fundamental do texto de Deuteronômio, para que a gente não se esqueça. O texto de Deuteronômio, então a gente vai avançando na leitura, saímos do capítulo 4, quando a gente chega no capítulo 6, o texto de Deuteronômio enfatiza a multiplicação através das gerações das tradições desse Deus único que entrega leis boas. Quando a gente chega no capítulo 6, a gente chega naquele que parece ser o texto central para a espiritualidade da lei mosaica. Jesus reconhece esse texto como um dos elementos centrais da espiritualidade da Torá. Ouve, Israel, Shema Israel. Ouve, Israel, Shema, escute, Israel, obviamente, escute, Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. E aí você vai ver, de novo, o Deus de Israel como um único Deus. Se você quer monoteísmo na Torá, é em Deuteronômio que você encontra. Tá? Eu sou o Senhor teu Deus. Escuta, Israel. Esse mandamento de escutar, a gente vai ver de novo lá no Novo Testamento, né? Esse é o meu filho. Escutem o que ele tem a dizer. Escute, Israel. Ouve. Eu sou um. Amarás o teu Deus. E eu vou fazer uma paráfrase aqui. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com todo o teu raciocínio, com todo o seu entendimento. Lembra de Jesus falando dos dois principais mandamentos que resumem todos os outros? Paulo também retoma exatamente dessa forma. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Jesus está fazendo uma referência ao capítulo 6 de Deuteronômio. E o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está fazendo uma referência a Levítico. Então, em Deuteronômio e Levítico, Jesus aponta o centro da espiritualidade cristã, da nossa espiritualidade. E o centro da espiritualidade hebraica. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. De forma que aqui a gente vai chegando num ponto que às vezes é contraintuitivo na fé evangélica, pelo menos na fé evangélica de maneira geral. O centro da lei é o amor. Eu não gosto dessa coisa, desse Deus, paz e amor, vocês só falam de amor, amor. A gente ouve isso por aí de vez em quando. Esse Jesus que é só amor, o Jesus que eu acredito, ele também é justiça. O amor não é uma coisa só de Jesus. O amor é a espiritualidade bíblica, que Jesus interpreta como a centralidade da espiritualidade bíblica.
E a justiça de Deus, ela é amorosa. Não existe essa história de, Deus é amor, mas também é justiça. Tira essa conjunção adversativa dessa frase. Deus é amor, mas também é justiça. Não! Mas coloca amor e justiça em oposição. A lei de Deus e a maneira como Deus demonstra a sua justiça é amor. Ama a Deus, ama ao próximo. Seja na lei de Levítico, seja na lei de Deuteronômio. Ame o Senhor teu Deus com tudo que você é. E não esquece disso. O capítulo 6 continua. E não se esqueça disso. Se você precisar, escreve na testa. Se você precisar, escreve nas batentes da porta para não esquecer. Guarda isso junto ao teu coração. E daí você tem no judaísmo dos tempos atuais a prática das orações com filactério. Isso é o hebreu e o judeu de hoje em dia, especialmente o judeu mais praticante e dentro das linhas conservadoras e ortodoxas, levando tão a sério esse tipo de mandamento que eu vou realmente praticá-lo literalmente. Eu não posso esquecer. E para não esquecer, eu uso o filactério e oro com isso no meu coração e na minha testa, para não esquecer que o Senhor Deus é um só e que eu devo amá-lo acima de todas as coisas. E ensina aos seus filhos ao longo do caminho. E ensina os seus filhos ao longo do caminho. Lembra daquele provérbio que diz assim, lá no livro de Provérbios da Bíblia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele? Muitas vezes no ambiente evangélico a gente lê esse provérbio de maneira equivocada. A gente lê como se dissesse, ensina a criança o caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Na verdade, esse provérbio está fazendo referência ao Shema de Deuteronômio. Ensina à medida que você caminha, ensina a criança no caminho, ao longo do caminho. E então a espiritualidade hebraica e a espiritualidade cristã, elas não são um roteiro cartesiano no qual você entrega um mapa, um livrinho de discipulado e a pessoa segue as regras daquele livrinho e pronto, ela está discipulada. Não. Na espiritualidade de Deuteronômio, que é uma espiritualidade do amor, você ensina onde o amor pode ser visto ao longo do caminho, na medida em que você vai até os lugares e os seus filhos te acompanham. Seus filhos biológicos, mas também seus filhos na fé. Como que a fé hebraica, como que a fé cristã deveria se perpetuar? Ao longo do caminho, na medida em que eu observo meu mestre. Portanto, a educação cristã, ela precisa começar por uma educação exemplar. Daí que Jesus, lá na grande comissão, em Mateus 28, ele vai dizer assim, toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os tudo aquilo que eu lhes ordenei? Não. Ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu lhes ordenei. Por que a ideia de ensinar a obedecer? Ora, se você ensina alguém a obedecer e não meramente ensina um conteúdo, você ensina ao longo do caminho. Enquanto você caminha com ela, você ensina o jeito como as coisas são feitas, você ensina como enxergar o mundo, você ensina como as coisas funcionam e não meramente entrega a elas um manual. Então o discipulado cristão ele tem essa tônica de uma caminhada, de um compartilhamento de uma caminhada. Então, coisas importantes.
Deus é um. Deus é um. Os outros povos vão ver e vão ficar maravilhados. Os nossos filhos também precisam ver. Uma fé que a gente cola na testa, nos batentes da porta, para não esquecer. Para cultivar a memória e não esquecer jamais. Como diz o profeta em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A questão da memória é fundamental para o desenvolvimento da fé. Não apenas do cultivo da memória, mas do cultivo de práticas que nos impeçam de esquecer. Cultivo de práticas que nos impeçam de esquecer. E daí uma boa parte de rituais que acontecem no ambiente da espiritualidade hebraica. A gente viu lá em Levítico, algumas aulas atrás, a função de reconciliação dos rituais. A gente come junto para poder dizer que está tudo bem. Outra função fundamental dos rituais é memorial. É impedir que a gente se esqueça. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Isso foi um refrão lá em Levítico. Se você leu o livro de Levítico, você viu lá um refrão no livro de Levítico. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. O tempo todo isso é enfatizado. Por que isso é enfatizado o tempo todo? Porque nós não podemos esquecer. Por fim, último ponto importantíssimo do livro de Deuteronômio, que não pode passar despercebido. O livro de Deuteronômio é um livro que, dentro da aliança que Deus faz com Israel, apresenta uma justiça retributiva. Eu vou repetir. Dentro da aliança que Deus faz com Israel, ele apresenta uma justiça retributiva. Isso não significa que a justiça retributiva seja universal. Ela é retributiva dentro dos termos da aliança. No seguinte sentido: eu, Deus, me apresentei a vocês e estabeleci uma aliança com vocês. A parte de vocês agora é retribuir desta forma. E eu então honrarei o compromisso que eu fiz e vou lhes abençoar assim, assim, assado. Veja, não é uma barganha, é a resposta a um contrato. Eu, Deus, sem que vocês merecessem, me apresentei diante de vocês e estabeleci com vocês uma aliança. Agora a parte de vocês é essa. Isso é muito claro no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, onde você tem todas as bênçãos que serão dadas a Israel, em especial bênçãos relativas à terra e à fertilidade da terra, caso Israel cumpra a sua parte na aliança, que se iniciou com Deus. Então, se a gente lê desavisado, talvez a gente chegue à conclusão de que Deus está dizendo assim: olha, eu sou um Deus de barganha e se você fizer o que eu estou mandando, eu vou te abençoar. E na verdade não é bem isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: eu já aclamei vocês como meu povo, vocês já são meus. Em gratidão, eu tirei vocês do Egito, vocês se comportam dessa maneira. E então, vocês continuam dentro da aliança. E continuando dentro da aliança, as bênçãos que se espera do povo, que é povo separado para ser povo de Deus, na terra são essas bênçãos aqui. E então você vai ter o primeiro quarto do livro de Deuteronômio determinando essas bênçãos na terra. Agora, se vocês não cumprirem a parte de vocês na aliança, a aliança não faz mais sentido. E então o que vai acontecer com vocês é o que acontece com qualquer povo, pequeno, fraco, com pouco poderio de armamento na Antiguidade Oriental.
que vai acontecer com vocês é que vai dar a lógica. E então você tem 3/4 do capítulo 28 de Deuteronômio falando a respeito de maldições que o povo sofreria caso não cumprisse a sua parte na aliança. Em especial, você vai ter ali uma espécie de previsão do exílio. O exílio vai bater a porta quando o povo esquecer a sua parte na aliança. Muito antes do exílio chegar, na história de Israel, Deus é sucessivas vezes misericordioso. Sucessivas vezes, Deus poderia, pela desobediência do povo, entregar ao povo as maldições de Deuteronômio 28, mas a misericórdia dele se renova e ele dá mais uma chance. Até que depois de sucessivos casos de desobediência e idolatria, finalmente o povo é exilado na Babilônia. Mas a verdade é que até mesmo as maldições propostas no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, elas demoram a aparecer. Porque Deus é misericordioso e amoroso com o povo. Ah, Deus é amor, mas também é justiça. Deus demonstra misericórdia diversas vezes. Ele não se cansa de demonstrar misericórdia. E mesmo com o povo no exílio, ele providencia o retorno. E mesmo no retorno debaixo dos persas, ele providencia um Messias. Por isso Jesus é amor. Por isso Deus é amor. A gente precisa tomar cuidado com o capítulo 28 de Deuteronômio, porque quando ele é lido sob uma ótica de uma barganha, ele acaba sendo lido nos moldes da teologia da prosperidade. Então, o capítulo 28 de Deuteronômio é a base para a teologia da prosperidade clássica. O que é a teologia da prosperidade clássica? É aquela que se inicia na década de 70 nos Estados Unidos, principalmente com Kenneth Hagin. Kenneth Hagin vai interpretar Deuteronômio 28 como um acordo entre pai e filho, em que a gente precisa colocar Deus na parede, que se a gente fizer aquilo que é certo, aquilo que está na fórmula, a gente vai ser financeiramente abençoado. Por isso fiz questão de dizer que Deuteronômio 28 traz justiça retributiva dentro da aliança proposta por Deus a Israel. A Israel, que não consegue cumprir a sua parte na aliança. E em não cumprindo sua parte na aliança, Deus levanta do meio de Israel alguém que represente Israel e cumpra. E Jesus é esse rei representativo. Jesus é esse rei que toma o lugar de Israel, cumpre a lei. E então, as bênçãos que o livro de Deuteronômio promete são espalhadas para toda a humanidade. Muito maiores do que bênçãos financeiras. Como o próprio Jesus diz. Será que o Pai é um Pai cruel e não lhes dará o Espírito Santo àqueles que suplicarem em oração? A gente vai até Deus pedindo de tudo. Jesus dá um presente muito maior. Ele dá o Espírito Santo. São os principais temas aí do livro de Deuteronômio. Acho que agora a gente tem uma visão panorâmica do livro e temos aí 8 aulas falando da Torá, do Pentateuco. No próximo módulo, a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai tratar dos Evangelhos, tá bom? Esse era o meu recado para essa aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Eu te espero aqui na Escola Bíblica da Vila. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber de todas as aulas que a gente tem por aqui.
Um grande abraço.